Presidente diz que Equador está em estado de guerra. Presos estrangeiros serão expulsos do país. E você vai ver também. Criminosos pedem $3 mil de resgate por brasileiro que está sequestrado no Equador. No governo federal, cresce a expectativa pelo anúncio de Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça. Carros de aplicativo serão obrigados a rodar com ar-condicionado e não cobrar taxa extra no Rio de Janeiro. Mbappé da Shopee, feijoadinha e DVD. Eles fazem parte do time de nomes curiosos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a gente começa com o assunto do dia em todos os noticiários. Pelo segundo dia seguido, o Equador sofreu com a onda de violência que atinge o país. Grupos criminosos realizaram ataques, explosões e sequestros em várias cidades. 10 pessoas morreram e mais de 70 foram presos. O problema começou dentro dos presídios equatorianos, onde as facções criminosas atuam. E para conter a crise, o governo anunciou hoje que os presos estrangeiros serão deportados. A medida foi anunciada pelo presidente do Equador, Daniel Noboa, nesta quarta-feira durante entrevista a uma rádio local. Ele afirmou que o governo vai deportar os presos estrangeiros para diminuir a superlotação nos presídios. A medida deve valer principalmente para presidiários que vêm da Colômbia, Venezuela e Peru. Eles representam 90% dos presos estrangeiros. Segundo o presidente equatoriano, há pelo menos 1.500 colombianos detidos nos presídios do Equador. Um dia antes, Noboa já havia assinado um decreto no qual declarou um conflito armado interno no Equador, ou seja, uma guerra civil. A medida extrema foi adotada após a fuga da prisão do líder de uma das principais organizações criminosas do país. Fito é apontado como comandante dos Choneros. De lá para cá, o caos se instalou no Equador. Os episódios de violência vêm sendo registrados em diversas cidades do país. 7 policiais foram sequestrados, veículos foram queimados e homens encapuzados e armados invadiram a sede da emissora TC Televisão, em Guayaquil, durante um programa ao vivo. Sí, claro. Ahorita si llegan militares o policías no van a poder seguir más con negociar. La negociación va a ser que les liberen a otros. Sí, de ley, y están librando más y más y más. Van a escuchar ojalá. E como eu disse, esse é o assunto do dia em todos os noticiários. E para falar mais sobre a situação do Equador, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é o doutor Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional. Boa tarde, doutor. Boa noite, né, doutor? Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite. E, doutor, as notícias que chegam lá, como a gente acabou de ver, dão conta que tudo começou com a fuga de um preso, o Fito, que é apontado como líder do grupo Colchoneiros. Como um detento apenas pode detonar o caos em um país? Na verdade, os problemas que o Equador tem enfrentado em relação a essa questão da violência originaram-se a partir do momento que o narcotráfico internacional muito difundido, muito desenvolvido na Colômbia, acabou mudando para o México. E o México, com dificuldades para escoar a sua produção, a exportar esses narcóticos e organizar o narcotráfico internacional, precisava de uma outra localidade, de um outro hub, e identificou o Equador como um país onde poderia realizar essas atividades ilícitas. Começou a desenvolver, a partir do Equador, essa exportação internacional de narcóticos e a violência começou a se instalar naquele país com quadrilhas, gangues e grupos dos mais variados que disputam o poder e disputam quem vai liderar o processo
ilegal de exportação de narcóticos. Então começou ali a violência. E você tem alguns pontos de ápice. Agora nós vivemos uma dessas crises, que não tem relação somente com a saída, né, com o maior traficante do país tendo sido libertado, mas sim de um escalonamento de violência que está totalmente fora do controle no Equador e que está se disseminando o país afora. São duas guerras, uma entre as próprias facções e outra dessas facções, desses grupos, desses criminosos em relação à polícia equatoriana. E como o senhor avalia as medidas que foram anunciadas pelo governo para conter essa onda de violência? Você acredita que o país consegue dar conta sozinho do problema ou vai precisar de ajuda externa? Vai com certeza necessitar de ajuda externa. Por quê? De tal forma se disseminou no Equador essa prática ilegal que o próprio governo já tem dificuldades em lidar com os problemas. Esses grupos, eles corromperam autoridades, eles ameaçam as autoridades que tentam enfrentá-los e também são grupos muito bem financiados internacionalmente. Então, é um problema internacional, como eu disse, já de uma relação de grupos, grandes cartéis mexicanos com o Equador, mas também colombianos e até mesmo da Albânia na Europa, que faz o ponto que leva, que exporta para aquele continente as drogas. Então, há necessidade de um grande apoio internacional. De qualquer forma, as medidas emergenciais, elas são positivas, mas elas não são suficientes, porque a solução é de longo prazo. Tá certo. Então, nós acabamos de conversar com o Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Grande abraço. Olha só, ainda falando sobre esse assunto, um brasileiro foi sequestrado em meio a essa onda de violência no Equador. O empresário Tiago Alan Freitas é o brasileiro sequestrado, né? E o filho dele afirmou que os criminosos, olha só, querem um resgate de $3 mil para libertá-lo. Em um vídeo postado nas redes sociais, Gustavo, filho do brasileiro sequestrado no Equador, afirmou que a família conseguiu enviar $1.100 para o grupo. Recorro a ustedes que me ayuden con que tienen, con cualquier valor, es muy bienvenido, que sea $1, $2, porque necesitamos de verdad, estamos desesperados, no tenemos cómo hacer. Ya pagamos $1.100, pero están pidiendo $3.000. Recorro a ustedes para que ayuden. O empresário que foi sequestrado é natural da cidade de São Paulo e se mudou para o Equador para abrir um restaurante de culinária brasileira na cidade de Guayaquil, localizada a cerca de 420 quilômetros da capital Quito. Nesta quarta-feira, o Itamaraty informou que acompanha o caso e já está em contato com a família de Tiago. O Ministério das Relações Exteriores também declarou que os brasileiros que estão no Equador podem entrar em contato por telefone com o plantão consular. E o governo brasileiro também colocou à disposição dos equatorianos a Polícia Federal para ajudar a combater os grupos criminosos que estão aterrorizando o país. A informação da oferta de ajuda do Brasil foi confirmada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ele afirmou ter enviado mensagem para o diretor da Polícia do Equador, César Zapata, e também para a Meripol, que é a organização composta pelo Brasil e outros 12 países americanos. O grupo é similar à Interpol e foi criada para a cooperação internacional das polícias do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Haiti, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Uruguai. Mais cedo, o presidente Lula havia se reunido com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e com o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, para tratar do assunto. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores repudiou a onda de violência conduzida por grupos criminosos do Equador. É importante lembrar que o governo brasileiro está prestes a mudar o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E essa crise no Equador acaba servindo como um alerta para o futuro ministro. Quem vai falar mais sobre esse assunto é o analista de política internacional, Vladimir Feijó.
Boa noite, doutor Feijó. Seja muito bem-vindo. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Obrigado por me receber. E, doutor, como essa crise de segurança pública no Equador pode acabar refletindo no Brasil e em outros países, especialmente os que fazem fronteira? Claro, a Colômbia e o Peru são os vizinhos que fazem fronteira terrestre do Equador e já estão em alerta. O Peru, inclusive, já estava em estado de emergência na zona da fronteira em 2 dos seus estados e ampliou para 4 estados, aumentando assim, portanto, a defesa brasileira, evitando que a crise se alastre saindo do Equador para outros lugares. O que o Brasil precisa ficar atento é reconhecer que pode ele também ser uma rota do tráfico internacional e, como a gente também já tem uma GLO nos portos e aeroportos do Brasil, reforçar essa campanha para evitar que o crime organizado se aproveite do Brasil, já que uma das grandes causas da elevação do tráfico no Equador foi exatamente a ausência de policiamento nas rodovias e portos do país diante o corte de orçamento da pasta responsável por esse tipo de atividade. Muito importante esse alerta que o senhor acabou de fazer, por isso eu peço para reforçar, né? Quais os alertas, então, que ficam para o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública? Esses grupos, que em relação a esses grupos, principalmente que atuam nos países vizinhos. É uma leitura que já está sendo feita há algum tempo, a chamada guerra ao tráfico. Ele tem um grande problema, que é o superencarceramento e essa existência de muitos presos sem o devido amparo social, né, todo o equipamento, faz com que o tráfico se aproveite e alimente ainda mais o vínculo dessas pessoas com o crime organizado, em troca de apoio da família ou o que quer que seja. Então o Brasil tem que ficar atento a isso. E o outro grande exemplo que a gente tem que tirar do Equador foi o mau uso da privatização do sistema de segurança pública feita naquele país, diante o corte de orçamento que eu comentei, que deixou o país às cegas. Então, a gente tem que seguir investindo, sim, em como lidar, em reforma do sistema penitenciário, mas também no serviço de inteligência para patrulhar não só as nossas fronteiras, mas acompanhar o que o tráfico faz. O governo que assumiu o ano passado optou por correr atrás do dinheiro, né? Identificar o fluxo de dinheiro e talvez não só combater o aviãozinho ou aquele que faz a pequena, grande compra, mas quem financia o tráfico e se beneficia desse fluxo de dinheiro, tentando cortar o mal pela raiz. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o analista em política internacional, Vladimir Feijó. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação e por essa leitura tão precisa dos fatos. Grande abraço, Vladimir. Abraço, boa noite. E olha só, cresce a expectativa pela indicação do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, como a gente acabou de falar, que vai substituir Flávio Dino. A tendência cada vez mais forte é que o nome de Ricardo Lewandowski seja anunciado nos próximos dias. Nos bastidores do governo, há informação de que Lula teria avisado a outros ministros e auxiliares no Palácio do Planalto que convidou Ricardo Lewandowski para assumir o Ministério da Justiça. Os magistrados do Supremo Tribunal Federal também teriam sido comunicados de que o ex-presidente da Corte será o novo titular da pasta. O anúncio ainda não foi feito porque Lewandowski pediu um prazo para definir os seus auxiliares na equipe, mas a nomeação deve sair até o fim desta semana. Na conversa entre o presidente Lula e Lewandowski, praticamente foi selada a nomeação do ex-ministro para a pasta e também definido que o ministério não será dividido. Com isso, a segurança pública continuará sobre a alçada da justiça. Mas, segundo o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, ainda faltam alguns detalhes. O principal deles é o destino de integrantes da atual equipe de Dino, em especial de Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e atual ministro interino. Mas, de acordo com Gadelha, Lewandowski já teria avisado a Lula que gostaria de indicar alguém de sua confiança para o cargo. O mais cotado é o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, que já trabalhou com o ex-ministro no STF e TSE. A expectativa é de que Lula e Lewandowski se encontrem novamente até sexta-feira.
E olha só, no Rio de Janeiro, uma denúncia de extorsão veio à tona hoje. A milícia estaria cobrando dinheiro de uma empreiteira, olha só, para permitir a realização de uma obra pública. Mas é o repórter Anderson Nascimento que traz mais detalhes. É isso, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o ministro da Justiça em exercício, Ricardo Capelli, usaram as redes sociais para discutir uma denúncia de extorsão em uma obra na capital fluminense. De acordo com Paes, o crime organizado estaria cobrando R$500 mil de uma empreiteira para permitir o andamento das obras do Parque Piedade, na zona norte do Rio. O parque está sendo construído no local onde funcionava a Universidade Gama Filho. Os prédios estavam abandonados desde 2014 e acabaram implodidos em novembro de 2023, na construção da área de lazer. Capelli afirmou que outras denúncias do tipo estão sendo feitas por outras prefeituras e avisou que a Polícia Federal vai intensificar os esforços para combater os criminosos. É lamentável isso, não? A obra social, a obra da prefeitura está em andamento, mas tem que parar por conta de cobranças de criminosos. Esperamos que a Polícia Federal consiga apurar isso e realmente resolver esse problema. Voltamos para São Paulo. E veja a seguir, carro de aplicativo terá que andar com o ar-condicionado ligado e não pode cobrar taxa extra no Rio. E ainda, Mbappé da Shopee, feijoadinha e DVD. Confira os nomes curiosos da Copa São Paulo. Nós voltamos já. Nós estamos de volta, são 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, nós vamos de novo ao Rio de Janeiro agora para falar de uma reclamação que tem sido feita pelos usuários de carros de aplicativo. Em relação ao ar-condicionado, os motoristas não poderão cobrar taxa extra pelo serviço. É isso mesmo, depois de diversas reclamações, carros de aplicativos são obrigados a andar com o ar-condicionado ligado, segundo a Secretaria do Consumidor do Rio de Janeiro. Alguns motoristas de aplicativo têm cobrado uma taxa extra pelo uso do ar e o pagamento geralmente é em dinheiro ou Pix. A Secretaria proibiu essa prática no estado por considerar abusiva. A medida ainda determina que os motoristas devem manter o ar-condicionado ligado até que a plataforma se adeque. Até que as empresas façam as adaptações necessárias, o governo determina que os carros que estiverem com o ar-condicionado quebrado saiam da plataforma temporariamente. Aguentar o calor aqui no Rio de Janeiro sem o ar-condicionado do carro ligado fica muito difícil. A gente aqui fica atento. Procon também está aí apurando essas reclamações e denúncias, claro, com razão. É com vocês em São Paulo. E agora a gente fala de esportes aqui no Jornal das 18h30 com ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E finalmente a CBF anunciou Dorival Júnior como novo treinador da seleção. É isso aí, Kleber. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. A entrevista coletiva com o técnico será realizada nesta quinta-feira, às 3 da tarde, pelo horário de Brasília, na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro. E a confirmação da CBF foi feita hoje em seu site oficial, né? À tardinha, né? E o Dorival já havia comunicado a decisão de deixar o São Paulo no último domingo. O profissional de 61 anos será acompanhado pelos auxiliares Lucas Silvestre, que é filho do treinador, Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende. Principal alvo da CBF depois da demissão de Fernando Diniz, Dorival Júnior recebeu os primeiros contatos do presidente Edinaldo Rodrigues nos últimos dias e gostou da proposta. O Dorival sempre teve o sonho de treinar a seleção. E agora, apesar da insegurança por causa das disputas políticas na entidade, mesmo assim, o técnico aceitou o convite para comandar o Brasil no ciclo da próxima Copa do Mundo. O Dorival Júnior vai substituir o Fernando Diniz, que ficou na seleção por apenas 6 jogos, com apenas 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, deixando o Brasil na 6ª posição das eliminatórias. Kleber. Legal, Léo. E a Copa São Paulo segue a todo vapor. Essa competição, aliás, tem revelado nomes de peso para o futebol mundial e também nomes
de gargalhadas, não é mesmo, Léo? É isso aí. Uma das principais atrações da Copa São Paulo de Futebol Júnior está justamente na escalação dos times. Antes da bola rolar, a diversão começa com a criatividade do nome dos jogadores. Mbappé da Shopee, Feijoadinha e DVD são alguns que fazem parte dessa lista. As referências vão desde famosos, passando por animais, objetos, comidas típicas e homenagens aos craques da bola. Nessa edição da Copinha temos o Mbappé, mas esse não fala francês, nunca conquistou a Copa do Mundo. Ele joga no Cruzeiro de Alagoas. Batizado de Mbappé da Shopee, a versão menos luxuosa do astro francês caiu nas graças dos torcedores e vem fazendo sucesso. Já o Kaká abandonou a aposentadoria e foi jogar no 15 de Jaú, equipe do interior paulista. Outro astro francês foi homenageado na maior competição do futebol de base brasileiro. É o Thierry Henry, jogador do São Paulo. O moleque travesso da Moca, o Juventus, apostou em um dos principais pratos brasileiros e colocou Feijoadinha para disputar a Copinha. Muita gente já está acostumada a assistir filmes, séries e shows de maneira totalmente digital, mas o Suzano, da Grande São Paulo, conta com uma solução analógica para o seu time, é o DVD. E para fechar essa lista de nomes curiosos e engraçados, temos o Zóio, do Comercial Tietê. É isso aí, Kleber. Eu fico por aqui, volto na sexta-feira com mais informações do esporte. Grande abraço. Grande abraço, muito obrigado, Léo. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.